Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar mais uma vez aqui. Muito obrigado. Eu fico sempre agradecido de verdade a todos vocês que chegam aqui, né? Você que acessa esse canal, muito obrigado. É para você mesmo que a gente está aqui. Você sabe que nós já estamos aqui há mais de 220 dias, quase 230 dias, só estudando Atos dos Apóstolos. E saber que você acessa esse canal me alegra muito. Nós estamos aqui no YouTube, no canal Minuto Missionário. Eu quero mais uma vez te dar boas-vindas e quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo voltando para casa e contando as bênçãos, né? Se a gente fosse dar um título aqui para esse estudo hoje, eu poderia colocar aquela canção: Conta as muitas bênçãos, dize-a quantas são. E é isso que Paulo faz, versículo 24. Paulo vai dizendo, né, das bênçãos recebidas. Verso 24 até o versículo 28, Paulo diz: atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra de Deus em Pergue, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram, não pouco tempo, com os discípulos. Paulo voltando para casa, hora de recarregar as baterias, hora de testemunhar os grandes feitos de Deus durante a viagem na obra missionária. Paulo e Barnabé voltam para Antioquia da Síria, essa mesma igreja que os tinha recomendado a obra missionária, né, que haviam recomendado eles. Esses bravos missionários fizeram 3 coisas importantes quando eles retornam para a igreja, né, como eu disse, a igreja que haviam recomendado eles. Primeira coisa, relatam as intervenções extraordinárias de Deus. Eles param para contar o que Deus tinha feito. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha celular para mandar mensagem rápida. A igreja estava ansiosa para saber o que aconteceu. Em pouco mais de 10 anos, Paulo havia deixado igrejas organizadas atrás de si. Estabeleceu igrejas em 4 províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Antes de 47 d.C., não havia igreja nas províncias. Em 57 d.C., Paulo podia dizer que sua obra estava quase completa naquele lugar. O testemunho é algo muito legítimo, é necessário para encorajar a igreja. Ouvir testemunho de como Deus faz as coisas é muito precioso. A igreja estava reunida aqui para ouvir as notícias desse primeiro avanço missionário. Paulo e Barnabé então relatam cuidadosamente o que fizeram por Deus, não exaltando o que eles faziam, não exaltando a obra que eles fizeram para Deus, mas exaltando o que Deus havia feito por meio deles, exaltando o que Deus havia feito, não testemunhando para exaltar a si mesmo, mas testemunhando para a glória de Deus. Eu acho muito precioso. Eles não testemunham para se colocar debaixo dos holofotes, mas a ênfase deles estava nos feitos de Deus e não nas suas realizações. Tão bonito esse tipo de relatório, né? A gente fica lembrando quantos relatórios a gente ouve, em que os missionários muitas vezes colocam eu fiz, eu fui, eu fiz, como se eles fossem o centro da obra, né? Como se os missionários precisassem aparecer mais do que Deus. A glória é para Deus. Nós, muitas vezes, missionários, somos apenas um canal, mas toda a honra e glória deve ser dada a Deus. Em segundo lugar, eles relataram como Deus abriu a porta da fé para os gentios, diz o versículo 27. O sucesso da obra missionária não foi devido ao poder dos missionários, nem a seus métodos ou capacidade.
Foi Deus quem abriu porta para os gentios, foi Deus quem fez a obra. Foi Deus quem abriu o coração dos pagãos para a verdade. Foi Deus quem invadiu as trevas do paganismo com a palavra da verdade, com a luz dos céus. A obra de Deus é feita por Deus, por intermédio de instrumentos humanos. Mas é Deus quem faz a obra, não é o homem. É Deus quem opera nos evangelistas. É Deus quem opera naqueles que recebem a mensagem do Evangelho. E o verso 28 termina dizendo que eles permaneceram ali muito tempo. Eles ficaram um tempo ali junto com a igreja. Isso vai nos lembrar que não há trabalho missionário desconectado de uma igreja local. Não há ministério itinerante sem ligação com a igreja. O missionário tem que ter uma ligação com a igreja local. A obra missionária não é feita de qualquer jeito, um braço da vontade humana. Paulo e Barnabé precisam da igreja, a igreja precisa dos missionários. Eles se abastecem na comunhão da igreja e eles também encorajam a igreja. E essa comprometida com a obra missionária. Irmãos, as coisas de Deus, elas são muito sérias, não é? E a gente olha hoje, infelizmente tem tanta coisa, não é? Eu fico lendo isso aqui e pensando, tanta coisa que a gente observa longe da vontade dos princípios de Deus. Nós precisamos estar muito atentos a isso e analisar as nossas vidas e como estamos envolvidos nisso. Toda glória deve ser dada a Deus. Existem bons resultados, tem muita coisa sendo feita, mas a gente precisa ter muito cuidado de sair do holofote e deixar somente a glória de Deus brilhar. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas o canal. Toda honra e glória deve ser dada a Deus. E nós precisamos de uma igreja local que nos dê suporte. O missionário precisa desta igreja que o recomendou, que dê suporte a ele nesse relacionamento. Não é possível viver desvinculado assim, como muitos querem fazer nos nossos dias de qualquer jeito. As coisas de Deus é muito séria e nós precisamos analisar e viver vidas dentro da sua vontade e para a glória de Deus. Louvo a Deus pelo que nós lemos aqui, o testemunho do apóstolo Paulo. Graças a missionário como Paulo e Barnabé, que hoje nós estamos aqui, podendo servir ao Senhor. Conhecemos o Evangelho porque um dia alguém deixou a sua localidade e foi a terras longínquas para falar do amor de Cristo. Que nós possamos assumir o nosso papel também e continuar proclamando o Evangelho, sendo canal. Talvez você não vai para muito longe, mas aonde Deus te colocou, seja esse o seu lugar de testemunhar. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.